Bom dia, meus estimados alunos, mais um encontro com a sociologia. Obedecendo, a coordenação pedagógica da escola, a gente vai começar a dar continuidade aos nossos estudos através, dessa videoaula, e eu vou estar repassando para vocês aquilo tudo que nós vimos, na sala de aulas. Aqui é só uma revisão até nós entrarmos em assuntos novos da próximo nosso encontro. Certo, a partir daí a gente vai ver aqui nessa primeira unidade, a sociologia como ciência da sociedade, os fundamentos da sociologia, Karl Marx e a crítica ao capitalismo, e Max Weber com a sociologia compreensiva, Nesses primeiros momentos a gente vai entender um pouco sobre essa sociologia, que ela começou a se desenvolver ao longo desse contexto social. Certo. Vamos ver um pouquinho sobre a sociologia, é uma ciência da sociedade. Para começar realmente esse contexto social, a gente vai entender como a sociologia, a palavra sociologia começou a se desenvolver. A palavra sociologia foi criada pelo pensador francês Auguste Comte em 1839, pelo seu curso de filosofia positiva. A partir daí, o filósofo Auguste Comte e sociólogo também, ele também é formado em filosofia, matemática e tem algumas teses que se desenvolveu ao longo do seu discurso da psicologia, A palavra sociologia é uma palavra híbrida, que ela é formada por duas línguas diferentes, que ela veio do sócio, do latim, que significa social e sociedade, e logia, que vem do grego, que ela significa estudo. Juntando as duas palavras, significa estudo do social ou estudo da sociedade. A partir daí, ao longo do processo da nova ciência, a sociologia, teve várias interpretações de vários autores que começou a identificar esse conceito da sociologia. Vamos ver aqui alguns deles, Nesse nosso estudo, a gente vai ver muito sobre esses autores, pessoalmente Émile Durkheim, que é aquele que afirma, que a sociologia, é uma ciência das instituições, E também tem Max Weber, que coloca que a sociologia é uma ciência que procura uma compreensão interpretativa da ação social para, a partir daí, chegar num ponto casual, ou seja, no sentido que vai dar efeito esse próprio indivíduo na sociedade. Dentro dessas várias interpretações, surgiu também o sociólogo, americano, o Charles Mills, 1916 a 1962. Charles Mills, ele denominou a articulação entre a dimensão individual e a dimensão histórica, Essa imaginação sociológica se deu por conta dessa capacidade, de proceder sobre a questão da parte de uma coletividade maior que ele chamou seria a sociedade, A partir daí, esse autor, sociólogo, Mills, ele que denominou essa imaginação sociológica, que com ela ele começou a entender o desenvolvimento individual e grupal da sociedade. A partir desse momento, a gente vai observar, que a regularidade e padrões da sociologia está realmente intrínseca na sociedade, diferente, do indivíduo isolado que é estudado pela psicologia, A sociologia, ela está realmente associada aos fenômenos sociais que ocorrem, E esses fenômenos sociais são variáveis a indivíduos que encontram também em grupos de tamanhos diversos e também pode se interagir no interior desses grupos. E a partir daí, essa formação maior de entender, essa sociedade, porque ela está se desenvolvendo ao longo do seu processo, intelectual. E a sociologia, como uma ciência que começou a se desenvolver, ela começou a buscar, interesse de estudar esses grupos e também esse indivíduo. Dentro da sociologia também, ela não só ela parte de buscar interesse de modo acentuado para começar a ter uma reflexão diante dos fatos,
mas também ela busca também que cada vez mais que estudamos, né, esses grupos, a gente consegue entender a sua socialização na sociedade. E a partir daí a sociologia está intrínseca em vários momentos em grupos, né, de tonalidades científicas, né, e buscando assim um pouco mais de amparo social. Bem, a sociologia não explica nem pretende explicar tudo o que ocorre na sociedade, nem todo o comportamento humano. Porém, esses acontecimentos humanos escapam aos seus critérios ao longo do seu desenvolvimento. E todos esses domínios da existência humana em sociedade, ela está ali para realmente conseguir entender, né, esse pequeno desenvolvimento realmente da própria sociedade em si. Por essa razão, a sociologia começou a buscar, né, buscar interesse, né, científico para comprovar sua nova ciência, sua nova área de estudo. E a partir do momento que ela começa a fazer essas abordagens, através de conceitos, teorias, métodos, ela vai constituindo instrumentos que vai facilitar nosso entendimento sobre certas situações que nós vamos começar a se defrontar ao longo da nossa vida cotidiana. A sociologia não se ocupa apenas em observar, ou seja, a questões repetitivas entre relações sociais, mas também ela tenha de formular e generalizar teorias que possam dar realmente cabimento a tais relações. A sociologia surgiu como uma disciplina no século XIX, na forma de dar uma resposta acadêmica para o desafio da modernidade. A partir daí, ela foi crescendo, tendo experiência de pessoas por pessoa ao longo desse processo de mundo, otimizando, tendo uma dispersa sobre como pode ser essa socialização, essa integração social entre esse indivíduo e o meio que ele vai estar realmente se desenvolvendo. O estudo científico dos fatos sociais e, portanto, é a própria sociedade. A partir daí a gente pode observar essas imagens que está aí, né? Que a partir desse momento que a sociologia ela está se relacionando a todos esses fenômenos sociais que ocorrem na nossa sociedade. Algumas ciências ou disciplinas se aliaram à nova ciência, a novo estudo da sociologia, utilizando, né, o campo sociológico como atividade pertinente, como antropologia, economia, demografia, estatística, geografia, história, psicologia e outras mais que estamos, né, associando a capacidade de entender essas relações sociais. O surgimento da sociologia como ciência, né? A partir desse momento a gente vai entender, né, esse percurso, né? Como é interessante a gente formular esses ideais, né? Sabemos que os princípios básicos que levou à montagem dessa sociologia foi o passado, ou seja, a própria história. Então, a própria história, né, caminhou a dar realmente sentido a essa nova ciência. Então, esses fatores que estão aí relacionados à nossa história, como a Idade Moderna, Revolução Industrial, o século XIX com a consolidação da burguesia e o capitalismo, a urbanização, o iluminismo e a própria dificuldades sociais e crítica que levou à contradição do sistema capitalista, foi esses fatores importantes que estão marcados na história que desenvolveu a nova ciência que hoje é conhecida como a sociologia. A partir daí o cenário começou a se desenvolver. A história da sociologia começou a dar ordem nesse sentido. A sociologia é uma área de interesse recente, mas foi a primeira ciência social a institucionalizar, portanto, a própria ciência política e a antropologia, dando assim um pouco mais, né, de cabimentos aos interesses sociais na sociedade. E não podemos,
deixar de lado o Augusto Comte, porque ele é conhecido como o pai da sociologia, foi ele que cunhou, né, a palavra sociologia, mas naquele primeiros momentos ela foi conhecida como física social. Só depois do longo desenvolvimento da sociedade, né, foi se aparando, né, se desenvolvendo e se afirmando como uma ciência, que ela teve a sua etimologia, né, afirmada como a sociologia. Comte começou a procurar resposta que ele não encontrava nos seus estudos filosóficos e nem matemáticos, né? Ele formado na filosofia e também na ciência da natureza, que na matemática, ele não conseguia realmente entender a sociedade que estava se desenvolvendo ao longo do processo. O que ele fez? Ele fez uma combinação desses fatores de estudos que levou a essa nova ciência. E a partir daí ele queria se aproximar da sociedade buscando amparo legal. Seu esquema sociológico era tipicamente positivista, uma corrente que ele idealizou, né, com grande força no século XIX. Acredita-se que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas, e a partir daí a pessoa pudesse compreender o progresso e poderia prescrever seu próprio remédio nas suas próprias dificuldades que estavam ocorrendo na ordem social. Um dos fundamentos positivistas, né, de Comte foi a ideia que tudo que se refere ao ser humano pode ser sistematizado, segundo os princípios adotados como critério de verdade pelas novas ciências e também pelas ciências exatas e biológicas, né? Para Comte, ele analisa cientificamente a sociedade como uma carne, ou seja, uma carne sociológica, cujo objetivo seria planejar, organizar socialmente a política dessa sociedade. A partir daí, as transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no século XVIII, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, trouxeram muitas dificuldades ao longo do processo. Aí que começou a dar início, né? Percebemos daí início a sociologia, que ela surgiu no século XIX como forma de entender essas dificuldades e explicar a necessidade de frisar uma nova ciência, que seria a era datada historicamente, que surgiria para vincular uma consolidação do capitalismo moderno. A Revolução Industrial significou algo mais do que a introdução da máquina a vapor. Ela representou também um triunfo da indústria capitalista, né? Concentrando as máquinas e as terras e as ferramentas e as mentes sob seu controle, convertendo assim grande massa popular, né, de trabalhadores para ser submisso à sua exploração de serviço. Nesse momento, né, começamos a perceber que a sociedade capitalista começou a se dividir, né? Primeiro, a burguesia, donos dos meios de produção. Por último, os proletariados, possuidores apenas da sua força de trabalho. Só tinha isso a oferecer, seu estado físico, força de trabalho para poder sobreviver naquele momento. Funcionário do Estado era uma classe média composta de vários, entretanto, né, averso das discussões políticas. Nesse fator é importante, né, frisar que o surgimento da sociologia, pois colocava a sociedade em um plano de análise, ou seja, passava a se constituir dessas dificuldades em objeto que deveria ser investigado. A sociologia começou a ter forma, ela começou a se desenvolver e praticamente ela estava apta a dar uma resposta à sociedade. O surgimento da sociologia pretendeu o desenvolvimento dos oriundos. A Revolução Industrial significou o início de um processo de acumulação de bens capitais, levando assim, né, a tratar-se das modificações que vinham ocorrendo nas formas de pensamentos, né, que levou até o processo do iluminismo, que foi a valorização do homem e a razão. Nesse contexto,
a gente percebe que a ciência, ou seja, a sociologia, de apenas uma orientação teórica metodológica dominante, ela traz diferentes estudos, né, e diferentes caminhos para dar explicação sobre a realidade social. Parte assim, né, claramente, que a sociologia, menos, né, ao longo do seu processo, ela conseguiu ter algumas correntes, né, explicativas sobre o seu desenvolvimento ao longo do processo humano, levando assim a citar, nessa primeira linha de pensamento positivista, que é o Augusto Comte, né, o pai da sociologia, o primeiro que cunhou a palavra sociologia. Temos o funcionalista de Émile Durkheim, que a partir do momento que ele colocou essa corrente como funcionalista, porque ele acreditava que o indivíduo serviria como máquina, né, para o desenvolvimento da sociedade. Assim, também, a partir desse momento, a visão positivista de Augusto Comte dos fatos, que abandonaria e considerava as causas dos fenômenos sociais que Deus ou natureza em pesquisa são leis, e essas leis, como relações abstratas, era constante nos fenômenos observáveis. Na segunda linha de explicação temos a sociologia dialética, né, de Karl Marx, né, materialística dialética de Karl Marx. Karl Marx, que menos não sendo um sociólogo, ele sequer se pretendeu a tal, deu início a uma profunda linha de explicação sociológica. Ele teve interesse em nova área, buscando assim uma forma de entender o percurso, né, da sociedade que está se desenvolvendo no século XIX. E a terceira linha de explicação teve uma sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, né? Essa matriz, né, de corrente teórica metodológica era uma linha de compreensiva que ele levou à linha mestra, que ele dizia o seguinte, que os estudos dele eram reservados, chamado de processo de racionalização, que cardeou prover a sociedade moderna capitalista. Essas matrizes explicativas desses teóricos, como Augusto Comte, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, que são conhecidos como os precursores da sociologia, que deu forma à nossa nova ciência, com seus estudos, suas teses, que utilizamos até hoje para a gente conseguir entender como a nossa sociedade está sendo montada. Por exemplo, agora, o cenário que nós vivemos, um cenário político, econômico, de fragilidez por conta de uma pandemia, que nós não sabemos como vamos se sair realmente desse cenário. Infelizmente, temos que ressaltar que temos mecanismo, né? Temos que utilizar mecanismos, que é isso que o governo está fazendo, né? De conseguir diminuir, né, essa situação para que a gente possa viver novamente, né, como estava realmente se desenvolvendo ao longo do processo de estudo. A sociologia surgiu na primeira metade do século XIX sob o impacto da Revolução Industrial e Revolução Francesa. Vimos isso anteriormente. As transformações econômicas, políticas e culturais foram sucedidas e esses acontecimentos foram generalizados na Europa Ocidental, onde ele viveu realmente um afovéu de lutas constantes na sociedade. Então, isso foi uma revisão daquilo que a gente vimos na sala de aula. Eu peço, né, que vocês consigam ter entendido tudo aquilo que nós vimos na sala de aula e agora pelo vídeo aula. Eu agradeço muito, né, a vocês e espero que esse estudo dá um pouco mais, né, de noção crítica a vocês sobre o que está realmente nossa sociedade está se desenvolvendo ao longo do processo, tá? No final desse estudo temos a orientação sobre a sabatina, como vocês vão se desver, e vou receber essa sabatina na próxima aula, né? Só as respostas no próprio meu celular, lá no privado. Eu agradeço muito vocês sobre esse novo mecanismo, né, de aula que a gente vai estar aqui dando continuidade. Na próxima aula a gente vai ver os próximos capítulos e vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses teóricos.